Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de sexta-feira. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? Pela primeira vez no automobilismo, o Supermoto dos Campeões ocorrerá em Praia Grande neste final de semana. É isso mesmo. Os treinos serão realizados no sábado e no domingo acontecerá a prova. O evento foi idealizado por dois pilotos, o Felipe Teixeira e a Daniela Velasco, irmã do piloto santista Chiquinho Velasco. Criada desde a década de 70, a modalidade indica o superpiloto, aquele que for bom tanto no motocross como na motovelocidade. O Supermoto dos Campeões reunirá alguns dos melhores pilotos do estado em 5 categorias. As corridas serão no Cartódromo de Praia Grande, atrás do terminal rodoviário Tude Bastos, e a entrada é franca. Eu fui convidado para participar, Daryl, dessa competição, mas a minha moto está com um probleminha. Eu não consegui, a peça não chegou nos Estados Unidos. Então, vou ficar para a próxima. Você acreditou, né? Lógico que eu acredito. Se você falou, está falado. Daryl Champlin, prazer enorme em recebê-lo. O Daryl, professor universitário, foi o meu professor na época de faculdade, uma figura inteligentíssima, autor de livros sobre sonhos. Tem uma passagem muito interessante que ele vai dividir com o telespectador, como que ele conheceu a sua mulher. Ele é casado, como que ele conheceu. Então, tudo isso gera uma curiosidade. E também antropólogo, professor, tradutor, intérprete, uma figura muito querida e rica para a nossa região e para os alunos, Daryl. Isso é muito importante. E eu, sempre que puder, vou cooptar essas pessoas para participar do meu programa e quem ganha com isso é o telespectador. Obrigado pelo convite, inclusive. Daryl, vamos começar falando da antropologia. Existem alguns nomes, existem algumas atividades profissionais que com o tempo vem ganhando espaço. Por exemplo, a antropologia, na época passada, por causa do Fernando Henrique, né? A sociologia. Agora a gente fala também um pouco mais de filosofia. Ou seja, essas matérias, esses temas que eu julgo importantes, até para o conhecimento do ser humano, porque depende de momentos para que ele crie uma certa, ocupe um certo destaque na sociedade, de forma geral, no Brasil. Eu acho que quando uma disciplina, como você coloca, começa a se destacar por conta do fato que ela, de fato, consegue apresentar dados, ela consegue mostrar, às vezes, até previsões de algumas coisas, ou trazer grandes reflexões sobre o passado da humanidade, ou mesmo fazer grandes análises sobre o que está acontecendo no momento, passa a ser mais, digamos, bem vista, ou pelo menos compreendida. E a antropologia é uma disciplina como essa. A gente estuda o ser humano, as suas inter-relações, a gente procura entender o que está acontecendo no presente da humanidade, às vezes até refletindo no passado, e dessa forma a gente consegue, não em comum, traçar os caminhos futuros, ou pelo menos tentar entender os caminhos futuros que a humanidade vai passar. O Jornal da Orla, se não me engano, foi no mês de agosto ou setembro, eu não tenho certeza, eles foram inteligentíssimos, né? Colocar na capa a involução humana, que a gente costuma ver o homem, né, a evolução do homem, desde do macaco. Então, eles fizeram o oposto, porque na realidade, nessa involução humana, o que eu entendo, e quero aproveitar o professor Daryl, que é antropólogo, os valores humanos, eles estão sendo trocados, e isso é triste. Eu vou dar um exemplo, onde nós imaginávamos que, de repente, um jovem como aquele lá de Goiás fosse capaz de matar mais de 30 mulheres. E ele, uma das vezes que ele simplesmente matou uma delas, ele pediu que a vítima chamasse que ele era bonito, que ele era maravilhoso. A mulher, lógico, o receio falou e depois foi brutalmente assassinada. Por exemplo, e tantos outros acontecimentos. Por que será? O que a gente poderia diagnosticar, a princípio, esses reflexos da sociedade que está tão conturbada, Daryl? Olha, eu acho que quando se trata de análise desse tipo, se você voltar na história da humanidade, você vai encontrar pessoas desviantes sempre. O grande campeão, inclusive, do serial killer, não é nem o Jack o Estripador, que nunca foi pego,
mas tem um cara, se eu não me engano, na Colômbia, que matou confessadamente mais de 300 e supõe-se que ele teria matado mais de 500 indivíduos. Recentemente até escrevi a respeito disso. Esses são comportamentos desviantes. Mas o que você vê na humanidade, de modo geral, é uma troca de valores estabelecidos há milênios nas instituições, que seriam família, economia, política, a própria educação. Na educação. E o que acontece em grande escala é que as pessoas hoje agem sem grandes consequências. Em outras palavras, você tem um ato que não é punido. E o controle da sociedade, que é trazido pela religião, que está perdendo o seu controle, que é trazido pela família, que é trazido, enfim, pela educação, pela arte, este controle, de fato, está se mudando. Eu não sei se é uma involução ou se não é uma involução. Acho que é um momento em que a gente está vivendo algo extremamente diferente na humanidade, e essas grandes diferenças aparecem porque contrastam fortemente com aqueles valores que eram dos nossos pais ou dos nossos avós, né? Eu não sei avaliar ainda se isso é um movimento bom ou ruim, né? Eu acho que tem grandes coisas, importantes coisas que estão acontecendo hoje, que são boas até, né? E quem sabe a gente não precisa ficar amarrado sempre na tradição. Às vezes a tradição é uma coisa boa, às vezes ela também pode não ser uma coisa tão boa assim. Quando o Darren fala de tradição e não tradição, me passa aqui pela cabeça, Darren, eu quero até dividir rapidamente com o telespectador. Meu pai foi portuário e nós moramos um bom tempo aqui na Baía de Abreu. E meu pai trabalhava no Armazém 40 na Ponta da Praia, né? Praticamente uma distância enorme. Ele ia trabalhar e retornava de bicicleta, que era um hábito do portuário ter uma bicicleta como meio de transporte. Isso, 78, 79. Também numa época em que você não financiava o carro em 78 vezes. De jeito nenhum, né? Então, só para trazer mais ou menos isso que o Dero já antecipou. Ou seja, ele tinha uma vida normal, ele chegava em casa, almoçava, pegava a bicicleta e voltava para trabalhar. Exercitava. Exato. Eu ia para a rua brincar sem nenhum problema, não tinha tantos índices de criminalidade, eram outros tempos, né? Agora, hoje nós temos informação, tecnologia, serviços. O que nós pensaríamos? Poxa, é mais fácil agora viver, Douglas. E não, está sendo o oposto. Por mais que você tenha toda essa tecnologia e serviço à sua disposição. Eu acho que também a perspectiva das pessoas mudou. A satisfação instantânea dos desejos, como que eu vou fazer para eu progredir, de modo geral, o meu progresso pode, às vezes, depender, inclusive, de impedir o progresso de outra pessoa, como a gente vê quase todos os dias, né? Então, mas eu acho que são tendências consolidadas da própria espécie humana ao longo de milênios também. Eu acho que o que acontece é que você tem a invenção de ferramentas de tecnologia, e essas ferramentas e tecnologias podem não estar sendo bem utilizadas sempre por todas as pessoas. É como eu sempre costumo dizer, um martelo ele pode ser usado para construir uma casa, ou esse martelo pode ser usado para matar a mãe no domingo por conta de mistura, sabe? Então, é uma coisa que é muito dependente do próprio desejo do ser humano. A gente vive num momento de transição, sim. E a humanidade precisa reencontrar o próprio caminho, né? Sem querer ser filosófico demais a essa hora da manhã. Você é real. Mas a verdade é que a gente está desviando, inclusive a gente está desviando por conta do fato que não há mais os controles que uma vez já existiram. E também não há punição. Né? Isso é pior, Darryl. Agora, Darryl, um outro aspecto, eu estou acho que semana que vem a gente vai trazer uma psicóloga aqui, poderia ser um psicólogo, vai ser uma psicóloga para tentar explicar e vamos debater o comportamento dos adolescentes. E em cima do comportamento dos adolescentes, que também faz parte dessa involução humana, né? Você é professor universitário. E o comportamento de alguns universitários que eu observo no entorno das universidades é algo que me preocupa. E, a par disso, também os adolescentes. Eu tenho citado muito, falei essa semana, você vai em alguns clubes, em alguns locais onde tem evento, a molecadinha de 14, 15 anos literalmente enchendo a cara antes de entrar no show, no baile. Baile é coisa antiga, é balada, né? Tem o esquenta, né? Domingueira. Domingueira. Eu me lembro da domingueira que eu ia no Sírio, faz tempo. Mas tem o esquenta. E outro dia, eu estava vindo de uma festa com a minha mulher, eu parei no semáforo e falei assim, não estou acreditando. Eu falei, o que foi? Eu falei, dá uma olhada ali na esquina. Tinha um grupo, era visível, não tinham 18 anos.
com umas garrafas de bebida, com refrigerante e enchendo a cara. Ou seja, por que isso também? Será que estes jovens ou esses adolescentes não têm uma perspectiva de um futuro muito mais conquistador, muito mais positivo, atraente, e eles acabam se perdendo naquilo que está mais próximo, que seriam as drogas e o alcoolismo, por exemplo? Acho que é uma questão multifacetada. A gente não pode analisar por um ângulo apenas. Sim, concordo. Né? É uma questão multifacetada. Mas uma das coisas que de fato acontece, e não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, é que a juventude está perdendo mais ou menos os seus objetivos. E como você mencionou, seu pai, a época dos pais da gente, de modo geral, os nossos pais exerceram uma única função ao longo da vida. Verdade. E também não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim. Eu estou dizendo só que é uma perspectiva muito diferente. Mas a gente mais ou menos tinha uma visão daquilo que a gente faria. Eu falo isso até da minha própria geração, talvez uma anterior à minha. A gente tinha uma visão do que a gente mais ou menos queria. Né? E de repente, você vive numa sociedade hoje onde, no pós-modernismo, né, o famoso pós-modernismo, onde a realização do seu desejo a todo custo é importantíssimo, e a gente vê que cada vez menos existem desafios. Cada vez menos existe uma coisa que você sai para buscar. Então, o que acontece? Agora, também é importante a gente falar que entre os adolescentes existe muita pressão dos colegas. Em inglês, a gente chama isso de peer pressure. E a pessoa, o adolescente, vai fazer isso porque o seu colega faz. Então, para não ficar para trás do colega, ele vai lá e tem um comportamento parecido ou pior, para dizer, eu sou macho, ou enfim, Exato. E eu posso fazer isso. Então, é multifacetado, a gente precisa analisar a sociedade em que a gente vive de diversos ângulos, e vindo desses diversos ângulos, um deles é a pressão dos colegas, o outro é a perda do objetivo, o outro é a facilidade de se conseguir coisas em comparação com antigamente. Barateou muito, por exemplo, tecnologia, né? Enfim, uma coisa que não dá para analisar de um ângulo apenas. Lógico, Darryl, mas algo importante, não sei se você concorda comigo, que acho que, em primeiro lugar, seria a base familiar. Substituída em grande escala pela televisão ao vivo por programas cujo valor cultural são altamente questionados. Darryl, você está corretíssimo, já tem alguns anos, eu me lembro, era o programa do Raul Gil. Qual era o concurso que ele estava promovendo? A dança da boquinha da garrafa mirim. Então, eram meninas de 5, 6 anos dançando ali em cima da boca. Eu olhei aquilo e fiquei estarrecido. E os pais... Que estímulo, que erotização essa criança vai ter quando ela chegar na adolescência. E muito antes disso, muitos outros programas de muitas redes de televisão, programas de TV aberta, também, onde o estímulo era essencialmente esse, e até por ser barato de alcançar, né, a audiência, então daí você joga qualquer coisa e as pessoas engolem qualquer coisa. E pior, né, porque daí você vai mudando aos poucos, não leva uma geração inteira, mas você vai mudando aos poucos os valores e destituindo aquilo que era mais interessante na geração anterior. Ficou muito fácil e tudo por dinheiro. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o Darryl Champlin, ele vai falar do livro dele, vai falar de um tema tão importante, envolvente, que é sonhos, né? Você, por exemplo, já através de um sonho conseguiu revelar o que iria acontecer para você? Já aconteceu isso com você? Tipo uma, por exemplo, premonição? Bom, tudo isso o Darryl vai responder além das perguntas pelo 41 6777. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.